Olá, eu sou Celisa Barbalho e hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema bastante abrangente e que veio de uma pergunta que minha nora me fez. Ana Paula me perguntou o seguinte: como é que nós podemos manter a vitalidade? Como manter a vitalidade feminina a partir do momento que se amadurece? E aí, muito se fala sobre vitalidade feminina. A mulher precisa ter vitalidade, a mulher precisa se esforçar para estar em alta, para fazer tudo da melhor forma possível. Então, eu vou falar para você sobre como eu vejo o que é vitalidade feminina, como mantê-la, quais são as características. Em primeiro lugar, o que é vitalidade feminina, como é que se percebe uma mulher que tem vitalidade e como nós podemos fazer para manter essa vitalidade ao longo da vida. Então vamos lá. Primeiro, definindo do meu ponto de vista o que eu entendo como vitalidade feminina. E por que esse tema é importante? Porque tem muitas mulheres que têm uma vitalidade, uma energia incrível quando são mais jovens, fazem coisas, cuidam de filhos, são ativas, ativas tanto na sua própria casa quanto na sociedade, e acontece que em algum momento da vida essas mulheres murcham, perdem a vitalidade, elas se trancam. Então, vitalidade é isso, é uma energia que se percebe nas mulheres, é aquilo que nos faz mantermos vivas, ativas, com vontade de viver, com projetos de vida. Então, vitalidade é isso, é aquele elan vital, aquela vontade de sair, de encontrar pessoas, de festejar a vida, porque, como já disse em outros vídeos, a vida é um presente e a cada dia nós devemos comemorar a vida. A vitalidade, ela tem um alicerce. Falar sobre vitalidade, de repente fica muito assim solto. Eu vou falar para vocês o seguinte: no meu entender, a vitalidade tem como alicerce as 5 dimensões da vida humana. E para falar disso, eu me baseei no pentagrama de um psicólogo francês que eu gosto muito, eu admiro muito, Serge Janger, que ele diz que nós temos 5 dimensões humanas na nossa vida e que nós precisamos desenvolver. E que a saúde é o equilíbrio de todas essas 5 dimensões. Então, eu vou falar uma a uma. Então, até agora, eu falei que a vitalidade feminina, essa energia que nos faz sair de nós e empreender, e trabalhar, e ter pessoas à nossa volta, sermos alegres, dinâmicas, ela tem 5 dimensões, baseadas no pentagrama do Janger. Ele coloca uma estrela de 5 pontas, né? Ele coloca uma estrela de 5 pontas, assim e assim. E ele diz o seguinte: a primeira dimensão em que nós alicerçamos a nossa vitalidade é a dimensão física. E o que é isso? Nós precisamos, não só as mulheres precisam, os seres humanos, mas aqui hoje o nosso tema é vitalidade feminina. Então, a vitalidade feminina que se baseia na dimensão física, o que é isso? Como que eu posso cuidar da minha vitalidade através da dimensão física?
é cuidar da nossa saúde, é fazer exercícios físicos adequados à nossa idade, é ter uma alimentação balanceada, é ter uma higiene pessoal, é saber se vestir, é saber se cuidar, é saber como falar, é saber como se apresentar na sociedade. Essa é uma dimensão importante da nossa vitalidade, cuidar do nosso físico, aqui e agora, porque o nosso físico, o nosso corpo é o templo do espírito, então nós precisamos nos cuidar. Uma outra dimensão importantíssima é a dimensão espiritual. O que é isso? É acreditar que a nossa vida tem um sentido. E a partir disso, nós temos um projeto de vida. E é uma função a desenvolver, algo a realizar. Nós precisamos acreditar, e eu acredito, que existe uma força maior que nos direciona e nos impulsiona a buscar esse sentido da vida. Não importa qual sentido seja. Ontem eu estava conversando com uma sobrinha aqui em Camboriú e ela me disse que está fazendo parte de um projeto maravilhoso, um projeto de arquitetos que ajudam as mulheres passam noções simples, mas assim corriqueiras, gerais, de como construir uma casa, de como, na verdade, mais como reformar uma casa. O que é isso? É como pintar uma parede, é como resolver um problema elétrico, é como a mulher pode cuidar da própria casa, por ela mesma, por si mesma. Então, é isso, a dimensão espiritual nos impulsiona. Então, essa minha sobrinha está se dedicando, entre outras coisas, entre outras questões profissionais, ela está se dedicando a esse projeto. Eu fiquei sabendo desse projeto ontem e fiquei maravilhada. Então, ela dá um sentido à vida. O sentido da vida de uma outra pessoa pode ser cuidar de crianças, abrir uma creche, cuidar de idosos, pode ser, não sei, imagine vocês aí e pensem um pouquinho sobre qual é o seu sentido de vida. O meu sentido de vida, eu tenho percebido que é realmente o trabalho psicológico com pessoas. Recentemente eu recebi uma pessoa que estava assim questionando a própria vida e eu, com a habilidade já adquirida ao longo da minha experiência de psicoterapeuta, eu consegui influenciar essa pessoa, elevar, dar novas condições de vida para essa pessoa, porque a partir do psicológico nós podemos ajudar as pessoas a se verem e a encararem a própria vida de um modo mais positivo. Então, já falei até agora sobre a dimensão física, cuidar de si, e a dimensão espiritual. E a terceira dimensão, eu falei que são 5 dimensões. A terceira dimensão é a dimensão social. É muito importante nós termos amigos, cultivarmos a família, pertencer a grupos de interesse comum. É o mundo social, porque nós somos seres sociais. E se nós ficamos afastados das pessoas, a nossa vitalidade ela fica diminuída, entende? E é muito sério isso, aquela pessoa que se tranca, acaba adoecendo, acaba acaba ficando deprimida, sem sentido da vida. Então, nada como a amizade
o estar com pessoas que nós gostamos, que nós partilhamos algo em comum, para ajudar na nossa vitalidade. Existe uma pesquisa de Harvard que diz, é uma pesquisa longitudinal, quer dizer, uma pesquisa que dura mais de 60 anos. Então, eles sobre desenvolvimento humano, sobre saúde e felicidade. E eles desenvolveram, vocês podem até procurar no YouTube isso, pesquisa de Harvard, que fala sobre a saúde e a vitalidade, a longevidade das pessoas. E eles descobriram, ao longo de todos esses anos, que o que faz uma pessoa ter saúde, vitalidade e alegria de viver é a qualidade dos relacionamentos da pessoa. E eu vou sublinhar aqui, eu disse qualidade, não é a quantidade de amigos que essa pessoa tem, é a qualidade do relacionamento, dos relacionamentos. Então, essa é a dimensão social. E para que nós possamos ter uma vitalidade desenvolvida, até agora eu falei na dimensão física, é o autocuidado. A dimensão espiritual, buscar o sentido da vida. A terceira dimensão que eu acabei de falar, a dimensão social, estar aberto para os outros, estar aberta para os outros. E agora vem uma dimensão muito importante que está muito ligada à nossa saúde, à nossa vitalidade, que é a dimensão amorosa, que está também ligada ao desenvolvimento da nossa sexualidade, porque amor e sexo estão juntos, não é isso? Então, essa dimensão amorosa, do afeto, do companheiro ou da companheira que nós elegemos para a nossa vida, essa dimensão, além de estar muito ligada, como eu acabei de falar, à nossa vitalidade, também está ligada à nossa sexualidade, porque desenvolver a sexualidade com um parceiro ou uma parceira nos dá alegria de viver, nos dá sentido de vida, nos dá um rumo a seguir. Então, quando a gente pensa em casais de longa duração, que estão juntos há muito tempo, nós precisamos pensar na qualidade das relações e também naquilo que o casal impulsiona, naquilo que o casal tem de comum. Isso é muito importante. E agora eu vou falar para vocês sobre também uma dimensão muito importante nas nossas vidas, ligada à vitalidade feminina, que é a dimensão racional. A dimensão racional é aquela dimensão intelectual, é a capacidade de pensar, é a capacidade de planejar a vida, é a capacidade de nos direcionarmos para uma meta e também de planejar. Se eu tenho uma meta, é interessante isso, porque se eu tenho, muitas vezes, eu percebo isso no consultório, as pessoas têm uma meta, querem ser felizes, a pessoa quer se desenvolver em qualquer área, por exemplo, a pessoa quer ser engenheira, a pessoa quer desenvolver um projeto de vida, mas a pessoa fica quieta, fica na horizontal, no sentido de que não se posiciona, não age. Então, a dimensão racional, ela é muito importante, porque todo projeto de vida começa aqui, e não só na mente, no coração também, mas a pessoa que sabe planejar, que sabe dividir as tarefas e que sabe se empenhar,
naquela missão, ela vai para frente. Então, resumindo, a vitalidade feminina, ela está ligada a essas 5 dimensões que eu falei. E quais são elas? Eu comecei pelo corpo, cuidar do corpo em todo sentido, fisicamente, cuidar da nossa missão de vida, cuidar da relação com os outros, cuidar do coração, da relação afetiva. E eu estava conversando com uma pessoa que me disse o seguinte: olha, recentemente uma pessoa de 84 anos, ela quis acabar com a vida. É uma pessoa que não se envolveu afetivamente com ninguém, viveu praticamente sozinha, não teve companheiro, não se ligava a pessoas. Essa senhora, ela resolveu terminar com a própria vida. Então, é importante que nós possamos cuidar de todas essas dimensões que eu falei de modo homogêneo, de modo equilibrado. E isso é muito importante, porque o que eu percebo? Às vezes as pessoas que são muito racionais são assim, só um cabeção. Então, tudo é racional, tudo tem que ser medido, tudo é racional, tudo é planejado. A pessoa que é muito emoção fica somente no coração. Então, tudo da pessoa se resolve somente pelo coração. E o ideal é que se equalize, que se equilibre todas essas dimensões. A pessoa, por exemplo, que cuida somente do corpo, é aquela pessoa que é muito fitness e que vai para a academia todo santo dia, e é importantíssimo que se vá para a academia todo santo dia. Eu tô querendo dizer sobre aquela pessoa que é somente focada no corpo, entende? O que é interessante que se possa fazer é esse desenvolvimento harmônico. Então, aquela pessoa que fica só no corpo, ela esquece, de repente, da dimensão racional, ela pode esquecer dos outros, e a pessoa, em geral, que pensa só em si. A pessoa que fica somente no espiritual, aquela pessoa que é muito zen, que vamos dizer, que somente fica focada em oração, a pessoa ela é a pessoa mais introvertida. Então, a pessoa às vezes deixa de sair, deixa de encontrar com os outros. Quero deixar bem claro que cada uma dessas dimensões é importante para a nossa vitalidade, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. O ficar somente numa ou noutra dimensão é que às vezes a pessoa pode radicalizar e se fechar em uma posição só, em uma dimensão só. E a radicalização, a pessoa fica polarizada somente naquilo. Então, a ideia para mantermos a nossa vitalidade é a expansão e o equilíbrio destas nossas dimensões. E outro ponto que eu quero falar com vocês é como é que nós podemos perceber que uma mulher tem vitalidade. Isso já foi dito de algum modo aqui e agora, mas eu vou repetir. É aquela mulher alegre, dinâmica, que está disposta a se relacionar com os outros, que cuida do corpo, mas cuida do espírito também, que sabe raciocinar, que sabe encarar os desafios da vida, tanto os mais simples quanto os mais complexos, buscando a melhor solução. Então,
uma mulher que tem vitalidade se conhece pelos olhos, se conhece pela fala, se conhece pelo modo de agir, se conhece pelo modo de se relacionar com as pessoas. Então, se conhece, se percebe a vitalidade das pessoas desse modo, a vitalidade das mulheres. E aí, o que nós precisamos, respondendo a pergunta da Ana Paula, como fazer para manter vitalidade ao longo da vida? Hoje eu estava vendo um vídeo de uma francesa, o sobrenome dela é Servan-Schreiber. Ela é uma mulher de 75 anos e ela fala sobre isso que eu estou falando agora com vocês. Que ela, com 75 anos, que ela está se descobrindo uma nova mulher. Ela disse que ela pode se relacionar com os outros e que em épocas mais jovens as tarefas são maiores. Nós precisamos criar uma família, manter a família, nos dedicar a uma profissão e que ela estava falando da própria vida, e que ela, no alto de seus 75 anos, se sentia feliz porque era um outro modo de vida que ela estava encarando com mais leveza, e ela disse que tinha certeza agora do que ela quer, daquilo que é importante para ela, daquilo que é essencial para ela. Uma outra pessoa que, com 79 anos, ela é brasileira, o nome dela é Helena Chargel. Ela fez, inclusive, gravou um TED em São Paulo o ano passado, em dezembro, se não me engano. É isso, em dezembro. Então, vocês podem procurar Helena Chargel. E uma pessoa incrível que o ano passado ela teve uma ideia, teve um projeto de vida, um projeto que ela quis desenvolver, que se chama Lingerie 60+. E o que é isso? Ela, que trabalhou a vida inteira com moda, ela resolveu lançar essa coleção Lingerie 60+. E o incrível é que ela mesma foi a personagem principal desse projeto. Ela desfilou, ela criou, ela não só criou, teve a ideia do projeto, criou o projeto e ela também desfilou as peças, não é? As peças íntimas. Então, isso é vitalidade. Esta mulher, essas duas mulheres que eu mencionei, elas têm uma vitalidade incrível e elas podem nos inspirar. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, ou mais, ou 80, o importante é que você mantenha que nós possamos, né? Quando eu falo você, eu me incluo, eu também sou uma de vocês, que nós possamos, assim, manter a nossa vitalidade, seja o que for, porque cada pessoa tem o seu estilo de vida, o seu estilo de lidar com seus problemas, de solucionar os desafios que nos movem a cada dia. Então, como é que nós podemos manter a nossa vitalidade ao longo da vida? É nos desenvolvendo de um modo mais harmônico que nós consigamos essas 5 dimensões humanas. Então, fica aí o meu recado, a minha dica de hoje, que nós possamos desenvolver
e começar as nossas dimensões e começar daquela ou daquelas que são mais fáceis. Então, sabe aquela questão assim, sopa quente se come pelas beiradas? Então é isso. Então comece no passo a passo, comece a cuidar de si mesma, comece a cuidar do seu corpo, comece a se questionar sobre qual é o sentido da sua vida, qual é o sentido de você estar, por exemplo, numa família, num trabalho, com determinadas pessoas, porque tudo na vida tem um sentido. E nós podemos, assim, aprender com tudo aquilo que nos ocorre. E é interessante que, uma vez que nós aprendemos uma lição, uma outra lição nos é proposta. Comece a trabalhar as suas dimensões. Se você se sente uma pessoa para baixo, uma pessoa sem vitalidade, que não tem vontade de sair, que não tem vontade de falar com as pessoas, alerta, isso não é legal. Isso pode atrapalhar a sua saúde física, psicológica, espiritual. Isso pode afastar você das pessoas. Então, empenhe-se. Por quê? Porque você é a sua melhor amiga. É somente você que pode se cuidar. Você pode ir a psicólogo, ir a psiquiatra, ter familiares que gostam de você e querem te incentivar, mas se você não cuidar de si, nada a fazer. Então, comece já. Desligue esse vídeo e comece já. Anote, pegue um papel e pense, escreva. Qual é a dimensão minha que mais está precisando de cuidado? E anote, e observe, e comece a trabalhar a si mesma, porque é só você que pode dar um novo impulso, uma nova direção, um novo sentido à sua vida. Eu sou Celisa Barbalho e ficamos por aqui e te vejo num próximo vídeo.